Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural dessa semana, seguindo com a nossa programação especial sobre a pandemia do novo coronavírus e hoje falando de um termo muito importante não só durante a pandemia, mas no pós-pandemia, economia circular. Um termo que ajuda a entender uma sociedade sustentável, uma sociedade benéfica para todos e que começou a ser discutido lá atrás, na década de 70. Para termos uma ideia, segundo o Centro Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, a economia circular pode gerar até US$ 1 trilhão nas próximas décadas e gerar até 6 milhões de empregos. Nós produzimos 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Por isso é tão importante tratarmos desse assunto. Vamos aos nossos convidados de hoje, a Luísa Santiago, diretora executiva para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, e o Francisco Souza Rego, engenheiro mecânico, fundador da Plataforma Verde, projeto considerado Technology Pioneer pelo Fórum Econômico Mundial na área de blockchain não financeiro. Sejam bem-vindos, obrigado por atender ao Capital Natural. Luísa, eu começo te perguntando o que é economia circular de fato, como ela se aplica e por que ela é tão importante de ser discutida em tempos de pandemia. Olá, Pablo, obrigada pelo convite. Oi, Chico. A economia circular é uma forma que a gente olha para a economia de uma maneira oposta a uma economia linear. É válido dizer que uma economia linear é o que vem funcionando nos últimos séculos, né, no nosso mundo e que se baseia na ideia de extrair recursos da natureza, transformar e descartar. Uma economia circular, ela olha para como que a gente cria valor a partir dos recursos naturais e não como que a gente extrai valor do recurso natural. E ela se baseia em 3 princípios. O primeiro é o de eliminar a noção de resíduo. Então, é bom a gente aqui quebrar um pouco o paradigma que muita gente acha que a economia circular é reciclagem. A reciclagem, ela depende da geração de resíduo. Então, uma economia linear, ela projeta a economia eliminando a noção de resíduo e poluição desde o princípio. O segundo princípio é o de manter os materiais em uso na economia em seu mais alto valor. Então, desde o design, pensar que os materiais fluem, que a gente cria valor a partir deles. E o terceiro princípio é o de regenerar sistemas vivos. Então, em vez de da gente acabar e degenerar os sistemas naturais, é uma economia que gera valor, gera lucro, gera benefícios para a sociedade, para as empresas, para os governos e também para o meio ambiente. Chico, e aí a evolução ela começou a se dar nas últimas décadas, especialmente nas últimas 4 décadas. Entra uma plataforma verde nessa história. O que é a plataforma verde e como ela se insere na economia circular? Bem, olá Pablo, oi Luísa, tudo bem? É um complemento de tudo que a Luísa veio comentando, que foi uma ação que está se tornando mundialmente. A plataforma é um sistema, é um software que faz o rastreio da extração de matéria-prima, manufatura, descarte e controle do produto. É o que a gente chama de aceleração de uma produção mais limpa. Porque a remanufatura, a manufatura em si, ela consome 53% de toda a energia no mundo, ela é responsável por 20% de todas as emissões de CO2 do planeta, e os resíduos que são gerados entre manufaturados e por nós, no nosso consumo, alcança algo em torno de 2 bilhões de toneladas por ano. Então, a gente tem recursos que nós não estamos utilizando, como a Luísa comentou, de uma forma completa, e a plataforma ela vem para ajudar as empresas e municípios a conseguir controlar, registrar e utilizar essas matérias-primas de uma maneira mais eficiente. Luísa, como a pandemia do novo coronavírus pode afetar a economia circular e como a economia pode ser benéfica na nossa saída da pandemia, nessa nova realidade que estamos começando a construir? Bom, é importante a gente ver que numa crise sanitária, sem dúvida, a prioridade número 1 agora é a saúde, né? E é mais do que relevante que seja. Mas uma coisa que a gente vem observando é que, longe de perder força, a agenda da economia circular está se mostrando cada vez mais relevante. E é importante a gente olhar e sair dessa questão polarizadora entre a reconstrução, né, econômica depois da pandemia ou olhar para o meio ambiente, olhar para questões da sociedade. Na verdade, são coisas que andam juntas, né? Então, a ideia de voltar ao dinamismo econômico, ela é totalmente compatível a uma transição mais ampla, sistêmica, que é o que propõe a economia circular. Porque a pandemia está deflagrando uma série de fragilidades do sistema linear.
né? Esse sistema linear ele funciona à base de maximização da eficiência. Né, e vamos ser bem claros que quando na CNTP, digamos assim, a eficiência pura e completa de uma economia linear, ela é bem benéfica, ela gera muito valor econômico. Mas num momento de crise, como a pandemia, como outros que o nosso século já trouxe, fica muito claro como as falhas desse sistema podem prejudicar a nossa forma de viver, inclusive a própria economia. Então, por exemplo, cadeias de abastecimento de equipamentos médicos, né, que estão sendo absolutamente necessários nesse momento, elas estão hoje dependendo de equipamentos e partes sobressalentes que são produzidas em uma empresa, em um lugar do mundo, e você tem hoje uma série de equipamentos sendo demandados em todas as partes do mundo, justamente por uma pandemia ser tão global, em que você tem hoje falta desses recursos, porque a concentração, né, dessa produção, ela é de uma natureza extremamente linear. Então, isso é só um exemplo, né? Existem vários outros. Cadeias de alimentos, por exemplo, que hoje são tão globais e dependentes de tantas cadeias de valor globais, elas hoje têm as suas dificuldades por questões logísticas, por exemplo. Então, mostrar essas falhas é o são típicas de uma economia linear, é o que a pandemia está fazendo. E reconstruir, como que a gente reconstrói isso usando uma lente de uma economia circular e não linear para se manter numa trajetória de crescimento ou para uma retomada muito melhor, uma reconstrução muito melhor. Né? Então, Brasil, países que são extremamente dependentes de mercados de commodities, de uma economia extrativa de recursos naturais, vão ter que olhar para outras formas de reconstruir. E a economia circular traz tanto a ideia de remanufatura, como o Chico estava falando, como é que você pensa economias locais muito mais pujantes, como é que você pensa essa manutenção do valor, né, dos materiais dentro, né, que segue a lógica do segundo princípio de uma economia circular, essa manutenção do valor como forma de reconstruir modelos de negócios muito mais localizados dentro das cadeias de valor. Então, pensar os incentivos e os mecanismos políticos para poder incentivar essa reconstrução vai ser a nova forma de olhar a prosperidade, né, pós-pandemia. Que hoje, de fato, a gente já tem valores sendo gerados por modelos circulares que estão sendo impulsionados até pela pandemia. Então, por exemplo, quando eu falei do mercado de remanufatura de equipamentos médicos, né, que vão localizar essa produção nos diferentes territórios, você tem uma projeção aí de crescimento de 10% por ano daqui até 2025 de remanufatura de equipamentos médicos. Isso é só um exemplo, né? Você tem já hoje uma tendência a olhar para produções muito mais localizadas, periurbanas dos alimentos, né? Então, tudo isso tem ligação com a ideia de uma economia circular funcionando como uma forma imperativa de se reconstruir economicamente pós-pandemia, tá? Lá atrás, em março, o governo encontrou dificuldades para comprar equipamentos, por exemplo, que são produzidos em países asiáticos. Hoje, a vacina ela é desenvolvida no estado de São Paulo, por exemplo. Respiradores foram comprados de universidades e de cientistas aqui do Brasil. Como a pandemia pode alterar esse cenário que se mostrou muito frágil durante o novo coronavírus? Eu acho que a pandemia ela mostrou muitas coisas para nós, certo? É o modelo econômico atual que está voltado a uma produção linear, que é esse consumismo acelerado, e mostrou que se a gente parar de consumir e parar de produzir, as economias mundiais elas acabam por se esvair em pouco tempo. 3 meses, 4 meses, 6 meses, a economia vem abaixo. Vindo abaixo a economia, os empregos também, todos eles acabam trazendo uma insegurança econômica para as empresas, se reduzem empregos e com isso se aumenta o problema sanitário, que aí você não tem condições financeiras de poder lidar. A economia circular, ela traz esse olhar de proximidade dos elos da cadeia. Então, você produzindo localmente, podendo fazer esse consumo localmente, você tem um impacto menor na cadeia produtiva, então você acelera uma produção mais sustentável, mas você também avança tecnologias que antes, no globo, elas estavam geolocalizadas em alguns países. Então, dessa forma, você consegue até avançar tecnologicamente países como o Brasil, que hoje estava sendo praticamente exportador de mão de obra e não mais exportador de tecnologia. E a gente está trazendo isso novamente, priorizando o nosso consumo interno e de uma forma mais consciente dos nossos recursos.
Posso complementar um pouquinho, Pablo? Acho que isso que o Chico falou é muito verdade. Assim, olhar para uma economia circular que é distribuída, né, que permite esses círculos e esses ciclos de economias mais localizadas, é de fato parte dos princípios que regem uma economia circular. Pensar, por exemplo, né, nos Estados Unidos, durante a pandemia, houve problema com todo o provimento de partes sobressalentes de materiais para os respiradores, etc. E no modelo de uma economia circular, pensar essa remanufatura localizada, ela é uma das formas de você garantir que os equipamentos em si se mantenham em uso, não se tornem resíduos. Então, tem aí 2 dos princípios da economia circular. O primeiro, da eliminação do resíduo e poluição desde o princípio, né? Por exemplo, um respirador inteiro ser jogado fora, além do problema de saúde ser impactado, você tem aí uma massa de materiais sendo jogadas fora, geralmente por uma pecinha, né, que não teve mais funcionamento. Então, essa remanufatura localizada, ela ajuda a eliminar a noção de resíduo e poluição desde o princípio e também manter os materiais em uso em seu alto valor, que é também o segundo princípio de uma economia circular. E também, acho que olhando, né, numa economia circular, a gente olha tanto para o ciclo dos nutrientes técnicos, né, que é disso que a gente está falando, da remanufatura, né, os metais, tudo que vem de base finita, mas também os nutrientes biológicos, né, que é onde a gente tem o potencial de regenerar. A gente tem, olhando para as cadeias de alimentos, uma economia circular que pode ser muito mais localizada ao entorno das cidades, que é onde, daqui até 2050, 80% dos alimentos vão ser consumidos, e pensar esses nutrientes, né, aí literalmente nutrientes da alimentação, regenerando a própria capacidade do planeta de suprir essa demanda de alimento que vai acontecer. Então, olhando para o curto prazo da pandemia, é extremamente interessante essa visão da localização, mas olhando para o longo prazo da garantia da prosperidade da vida do planeta, né, nas cidades onde a gente vai se aglomerar cada vez mais, é também extremamente importante olhar esse longo prazo né, com uma lente de uma economia circular. Luísa, como o termo economia circular é debatido na América Latina e qual o papel da Fundação Ellen MacArthur e o que é de fato a Fundação? Tá, eu vou começar do contrário, tá? Do fim para o início. A Fundação Ellen MacArthur, ela é uma fundação que surgiu em 2010, relativamente jovem, fundada pela Ellen MacArthur, né? Que ela era conhecida antes pelo seu feito no esporte. Ela era uma velejadora, deu a volta ao mundo solo num veleiro e foi recordista em 2005. Só que quando ela cruzou a linha de chegada, aquele feito desportivo dela se tornou secundário diante da epifania, da visão que ela teve durante aqueles 72 dias no mar, que foi basicamente a noção de que tudo que ela tinha dentro daquele planetinha, que era um barco enorme, né? Mas era um planetinha que ela tinha para viver, era tudo que ela tinha. Não tinha de onde tirar, não tinha mais do que aquilo que ela tinha levado. Então, com essa epifania, ela resolve olhar como é que isso vai funcionar dentro da economia do planeta. Então ela larga o esporte e começa uma jornada de conversar com diversos líderes acadêmicos de governos e empresas para entender qual era o cenário da economia atual e como é que essa ideia, né, de funcionar dentro dos recursos, dos limites do planeta, poderia se transmutar aí para uma economia global. Então, ela lança em 2010 a Fundação Ellen MacArthur, que trabalha com essa ideia de acelerar a transição para uma economia circular, regenerativa por princípio, e que trabalha com governos, a academia, empresas, designers, né, e disruptores, eu vou chamar assim, pessoas como o Chico no mundo, para redesenhar essa nova economia. E basicamente a fundação funcionou de 2010 até 2015 só com um olhar sobre a Europa. Em 2015 a gente moveu para o Brasil como o primeiro mercado fora da Europa, e em 2017 expandimos para olhar a América Latina de uma forma mais sistemática e estruturada. E hoje eu tenho esse chapéu aí, esse prazer de cuidar desse mercado que a gente trabalha hoje com um foco muito grande em avançar algumas agendas específicas, como a de embalagens plásticas e a de alimentos. São 2 agendas que a gente considera demonstrativos para uma economia circular, e a gente tem iniciativas globais olhando para a aceleração da economia circular nessas 2 agendas, e a América Latina sendo um mercado extremamente importante
de demonstrar como isso funciona na prática, e também trabalhamos muito hoje com a ideia de instituições internacionais e governos entrando como viabilizadores das regras do jogo dessa economia. Uma das coisas que está acontecendo neste momento, em plena pandemia, para mostrar como a economia circular se mantém no topo da agenda dessa reconstrução de longo prazo, é a formação de uma coalizão para a economia circular em América Latina e Caribe, da qual a Fundação é parte, né, dentre outras organizações internacionais, como a ONU Meio Ambiente, o Programa de Desenvolvimento Industrial da ONU, uma fundação Konrad Adenauer, e dentre outras instituições, que vão trabalhar com governos, com empresas na América Latina e Caribe, para essa agenda se acelerar, porque já há muitos bolsões da emergência desse tema na América Latina, como, por exemplo, países como Chile, Colômbia, que já estão construindo ou implementando suas estratégias nacionais da nova onda de desenvolvimento, são estratégias de economia circular, dentre outras iniciativas. Por exemplo, a própria cidade de São Paulo é uma das cidades com as quais a gente trabalha na nossa iniciativa global de alimentos, sendo uma cidade emblemática na construção dessa economia circular dos alimentos para uma cidade. Tá? Então tem bastante coisa acontecendo. Nossa ideia hoje é avançar principalmente essas três agendas, além de, obviamente, construir histórias e trazer essas histórias à luz do mundo sobre a economia circular na América Latina. Francisco, a Plataforma Verde está preparada para o futuro? E o que a pandemia ensinou a vocês que vocês podem levar daqui para frente na construção dessa nova realidade? Uma das coisas mais interessantes que a pandemia ensinou nesse processo, e hoje nós estamos sendo um exemplo disso, que a tecnologia também consegue unir pessoas, né? Então estamos cada um numa posição diferente aqui, em diferentes estados, fazendo um programa que tradicionalmente teria que ser feito dentro de um estúdio apenas, com todos um pouco um ao lado do outro. Então a pandemia está eliminando fronteiras, esse é o grande ponto, e está fazendo com que as empresas também acelerem seus processos de digitalização e rastreabilidade, porque elas também têm que se tornar mais ágeis dentro desse processo, porque as respostas que todos deram foram rápidas, se for considerando como é que a gente tinha nossas respostas, tanto políticas quanto operacionais anteriormente. Então a pandemia ela acelerou ações, ela acelerou as empresas voltarem a olhar para o seu negócio como um todo, buscando melhores resultados, porque teve os primeiros meses de pandemia, foram difíceis para todos, independente do tamanho da empresa, eles foram difíceis para a família brasileira. A família brasileira também se reinventou desse processo e, inacreditavelmente, a tecnologia uniu a todos. Então, aquele que não poderia estar próximo do pai para não contaminá-lo, fazia uma sessão de vídeo para poder dar o parabéns, a festa de aniversário. E a plataforma ela quadruplicou nesse período de pandemia. Então, aumentou as demandas de empresas e o que a gente buscou foi projetos que nós já tínhamos conhecimento histórico, replicá-los de forma digital. Então a gente pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, uma ação até que a gente faz com o próprio Instituto Ellen MacArthur, que historicamente São Paulo coordenava e cuidava apenas de 5.000 empresas que geravam resíduos. Com a digitalização do processo, esse número saltou de 5.000 empresas para 42.000 empresas. E São Paulo tinha um registro histórico apenas de 16.000 empresas desde 1988. E esse registro de São Paulo saltou para 685.000 empresas dentro do processo de digitalização desses cadastros do município, quanto à sua geração de resíduos. O que isso trouxe para o município de São Paulo? No primeiro ano, uma economia que atingiu 45 milhões de reais no primeiro ano, e se não fosse a pandemia, que desacelerou e vários desses negócios tiveram que fechar devido a um período, essa economia poderia chegar esse ano a quase 130 milhões de reais. Então, sustentabilidade pode ser sim resultado financeiro para as empresas, e hoje eles estão aprendendo então que sustentabilidade não é uma palavra bonita, mas é algo inserido dentro do meio produtivo dela. Não apenas algo para ser dito, mas algo para ser feito com resultados reais. E é muito interessante que o Instituto Ellen MacArthur ele vem ensinando isso
há mais de 10 anos para todo mundo, porque era difícil ter informações sobre o conceito, era difícil ter informações sobre reciclagem, short loop recycling, economia circular. Então, à medida que vem se educando, e olha, 10 anos de educação, que foi numa forma um pouco mais acelerada, a pandemia acelerou a todos. Então se transformou agora no momento de se fazer. Claro, por questões econômicas, mas se mostrou que a digitalização de processos e rastreabilidade veio para ficar. Veio para ficar e a gente está num período de transição. Ô Luísa, o que esperar do novo sistema econômico mundial ou do atual que a gente tem, mas reformulado nessa nova realidade? Bom, atual não vai mais existir, né? A ideia de vamos voltar não vai existir. Qual que é esse novo olhar, né? Qual que é esse novo lugar que a gente vai? A gente, na Fundação, a gente acredita plenamente e a gente não acredita sozinho plenamente que a construção desse novo lugar vai ser, sim, baseada numa economia circular, né? Em junho a gente lançou um manifesto assinado por centenas de empresas e organizações e governos, inclusive a Prefeitura da cidade de São Paulo, né, que o Chico comentou dessa iniciativa que ali atuamos em colaboração, que de fato vão olhar para essa reconstrução melhor, né? Vamos reconstruir melhores do que éramos e não voltar a ser a economia linear que enfim, praticávamos antes da pandemia. Então, a gente, de fato, enxerga a ruptura do sistema linear, né? E a pandemia ela mostra isso muito claro, mas isso já vinha acontecendo antes. A gente tem, sim, muitas provas de que essa economia circular já vem acontecendo, né? Eu mencionei anteriormente a questão do plástico. A gente tem hoje um compromisso global sobre a ideia de uma economia circular do plástico, que tem quase 30% da cadeia produtiva do plástico assinando e comprometida publicamente com a construção de uma economia circular do plástico até 2025, avançar, né, significativamente até 2025, mas continuamente seguir nessa trajetória. Isso não é trivial, isso é muita coisa. A gente tem hoje um trabalho muito grande com alimentos e São Paulo é um centro de gravidade, digamos assim, né, com essa iniciativa da qual a Plataforma Verde é parte, de fazer essa produção muito mais baseada nos princípios de uma economia circular, muito mais localizada, muito mais regenerativa, né, e olhar para essas perdas sistêmicas aí de alimentos como parte de alimentos para a terra, para a produção de novos alimentos, dentre outras aplicações numa economia. Então, essa construção de uma economia circular ela já vinha acontecendo. A nossa prova daqui para frente que a gente tem, que a gente não está sozinho em acreditar nisso, é que essa reconstrução ela vai sim acontecer ainda mais né, nessa reconstrução pós-pandemia. A gente acredita que alinhando os stakeholders todos, né, para essa visão de futuro, ela vai ser predominante, sem dúvida. A ideia de uma economia circular vai ser predominante nessa reconstrução. Muito bem, sempre bom terminar com esperança. Luísa, Francisco, muito obrigado aos dois por esse Capital Natural hoje falando de economia circular. Cuidem-se, você que está em casa também, cuide-se muito bem. Até a próxima semana, até o próximo sábado. Acompanhe o Capital Natural nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.